Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, o canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal, gente. Tá tudo bem com vocês, gente? Tá tudo bem comigo aqui também e eu espero que um dia eu consiga me organizar para ter uma rotina de vídeos aqui no canal. Por enquanto ainda não consegui, mas em breve eu creio que eu vou conseguir ter uma rotina de gravação de vídeos aqui no canal. Tem tanta coisa que eu tenho desejo de trazer aqui, mas tudo é conforme a vontade e a permissão de Deus, né? Ele que sabe de todas as coisas. E hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, como eu sempre falo, né? Eu não venho trazer conteúdo aqui no canal para falar só com as pessoas, né? São coisas que estão fazendo sentido na minha vida, estão me fazendo refletir, e eu compartilho aqui no canal porque pode ser que faça sentido na vida de outras pessoas que estão aí do outro lado. Então, eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, está aqui a minha Bíblia. Hoje eu quero trazer um texto que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 5. Vou colocar a referência aqui embaixo para você ler com mais calma depois, se você quiser. E esse versículo diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, essa palavra, assim, eu acordei hoje com essa palavra queimando no meu coração, né? Essa palavra e o Espírito Santo de Deus falando fortemente, assim, no meu coração sobre essa palavra, sabe? Porque para você que não é cristão, que não sabe o contexto dessa palavra, o povo de Israel, ele foi separado a partir de uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Que é o patriarca de Israel. Uma promessa que Deus fez a Abraão, que a descendência dele seria a luz dos gentios, né? O povo de Israel foi chamado para ser a luz dos gentios, né? As pessoas olham, não, o povo de Israel está acima da média, são melhores do que as outras pessoas. Não existe melhor. Diante de Deus não há acepção de pessoas. Mas o povo de Israel foi separado para que a partir deles, né? Deus chegasse, alcançasse os gentios, alcançasse pessoas de outras nações, que olhassem para eles e pudessem entender o Deus que eles serviam. Então foi por isso que eles foram chamados. Então o povo de Israel foi separado e a partir deles, né, as outras famílias da terra seriam abençoadas, seriam alcançadas como nós somos hoje pelo Evangelho, a partir daquilo que Deus fez na nação de Israel, né? Então, Deus os chamou para isso, né? Foi o que Deus determinou para eles a partir da promessa que ele fez a Abraão. E aqui nesse contexto bíblico, né, o povo de Israel era uma nação separada, uma nação onde era Deus que reinava sobre eles. Eles não tinham um rei físico, né? Eles tinham ali Deus acima deles, e Deus ali usava profetas e juízes que os julgavam, né? Que estavam ali direcionando sempre o caminho do povo de Israel, dando direcionamento, orientações daquilo que eles deveriam ou não deveriam fazer a partir daquilo que Deus determinava. E chegou um determinado ponto dessa caminhada do povo de Israel que eles começaram a achar que isso não era mais suficiente, que só ter Deus como rei sobre eles e só ter os profetas e os juízes não era mais suficiente. Eles precisavam de um rei, porque as outras nações também tinham um rei reinando sobre elas. Então, como as nações tinham um rei reinando sobre elas, eles também queriam ter um rei que reinasse sobre eles também. Isso me chama bastante atenção, em primeiro lugar. O primeiro ponto dessa palavra que me chama bastante atenção é o ponto de que nós, enquanto seres humanos, nunca estamos satisfeitos com nada. Então, esse é o primeiro ponto. Pra gente nunca nada tá bom, sabe? O ser humano, ele tem uma incompletude eterna, uma forma de que ele nunca tá satisfeito com aquilo que ele tem, como o povo de Israel aqui, né? Então, nós também somos assim. Se tá sol, a gente reclama do calor. Se tá frio, a gente reclama do frio, não quer sair de casa porque tá frio, não quer fazer as coisas porque tá frio. Então a gente sempre vê problema nas coisas. Pra gente que é ser humano, é muito mais fácil ver problema do que ver solução, né? Então a gente precisa todos os dias lutar contra essa nossa insatisfação, de achar que nada, não estar satisfeito com nada e ser sempre ingrato em relação àquilo que nós temos, né? Aqui o povo de Israel era governado pelo próprio Deus e tinha ali estabelecido os seus juízes e os seus profetas, onde Deus cuidava de tudo para aquele povo, não faltava nada para aquele povo.
Mas mesmo assim, aquele povo estava insatisfeito com aquilo que ele tinha. E já começa a primeira lição daqui do vídeo que eu quero compartilhar com vocês, né? Quantas vezes a gente está nesse mesmo lugar? Quantas vezes a gente está na posição de que Deus tem derramado bênçãos na nossa vida, tem nos dado saúde, tem nos dado força para trabalhar, força para estar de pé, tem enviado provisões para a nossa vida, tem sido nosso Deus, e mesmo assim a gente está insatisfeito com as coisas, assim como o povo de Israel. E isso é muito triste, porque a gente nunca vai conseguir experimentar a plenitude de Deus estando sempre insatisfeito com aquilo que Ele faz pela nossa vida. Enquanto a gente não coloca como verdade na nossa vida que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, vai ficar muito difícil a gente experimentar a plenitude de Deus e daquilo que Ele tem para a nossa vida. E aqui o povo pega e vai até Samuel e fala assim: olha, Samuel, a gente não quer mais viver dessa forma, não. A gente precisa de um rei, um homem para governar sobre a gente. Outro ponto aqui dessa palavra, que também me chama bastante atenção, é que o povo, ele queria colocar o peso sobre um homem só, queria colocar sobre um homem só a responsabilidade de se colocar diante de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é que a gente está sempre querendo terceirizar a nossa responsabilidade. Outro problema do ser humano, terceirizar a responsabilidade. Então, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal, eu já falei sobre isso. O quanto pra gente é difícil assumir as nossas culpas, assumir as nossas responsabilidades, olhar pra gente e falar assim: olha, se eu tô nessa situação porque eu procurei. Se eu tô vivendo esse problema, eu estou dentro desse problema porque eu entrei, porque eu quis entrar. Então, pra gente, enquanto ser humano, é muito difícil reconhecer nossas culpas e procurar melhorar para viver uma vida diferente. É quase sempre a gente quer colocar a culpa no vizinho do lado, vizinho do outro lado, ou então em Deus, né? E isso não é novo, tá, gente? Isso não é novo. Lá no Jardim do Éden, o Adão fez a mesma coisa. Quando ele foi confrontado por Deus sobre o que ele tinha feito, em vez dele assumir a sua responsabilidade, ele colocou a culpa na mulher que Deus tinha feito. Ou seja, ele não colocou a culpa nem na mulher, colocou a culpa em Deus. Foi Deus que foi culpado de ter dado a mulher para ele. Então, é um caso para a gente se pensar, né? A gente começar a acordar e assumir as nossas próprias responsabilidades diante de Deus e diante dos homens, né? E aqui eles pegam e encurralam Samuel: a gente quer um rei porque a gente quer ser como as outras nações. E a outra lição, e talvez a última desse vídeo, porque eu não quero demorar muito, é que eles queriam ser igual às outras nações. E isso aqui, gente, eu falo muito nesse canal. É o maior perigo da nossa vida, é a gente querer ser igual. A gente querer ser o outro ou ser igual ao outro. Porque como eu sempre falo aqui nesse canal, nem tudo que serve para o outro serve pra gente. Tem coisas que vai dar certo com o outro, não vai dar certo com a gente. Tem cargas que Deus colocou sobre o outro, mas se a gente for pegar para carregar, a gente não aguenta. Ou tem as nossas cargas que se o outro for pegar, ele também não vai aguentar, porque Deus ama todos nós de uma maneira igual, mas ele trata cada um de uma maneira diferente, porque cada um de nós temos um jeito particular, pessoal e intransferível. E quando o povo chega e vai encurralar Samuel, Samuel se entristece porque ele fica perguntando quando foi que Deus deixou de ser suficiente, quando foi que Deus deixou de faltar o livramento, quando foi que Deus deixou de faltar o alimento, quando foi que Deus deixou de faltar o cuidado dele sobre a vida desse povo desde que eles foram resgatados lá do Egito. Então Samuel se entristece por causa da ingratidão do povo, que foi o que eu comecei falando aqui, né? O quanto nós somos ingratos com tudo que está à nossa volta, a gente é sempre muito ingrato, né? Só que Deus pega e fala para Samuel que ele não precisava se entristecer, que o povo não estava rejeitando ele, mas estava rejeitando o próprio Deus. E Deus ainda é tão bom que pega e fala com Samuel que tudo que ia acontecer, olha, quando vocês tiverem um rei, esse rei vai cobrar tributo de vocês, esse rei vai pegar o filho de vocês, vai levar para a guerra, esse rei vai pegar as filhas de vocês, vai fazer de serva. E foi exatamente tudo que aconteceu. Para fechar esse vídeo, Deus está sempre nos avisando sobre as coisas ruins que vão acontecer se a gente sair da rota. Porque a verdade é que Deus estabeleceu uma rota para cada um de nós. E eu te pergunto, nessa rota não vai ter dificuldade? Nessa rota a gente não vai passar por luta, por dores? Vamos passar. Mas em todo tempo Deus vai estar ali e até aquilo que parece ser ruim vai contribuir de alguma forma para a nossa vida. Agora, quando a gente sai da rota porque a gente acha que Jesus já não é mais suficiente,
aí a gente está arrumando um grande problema do qual futuramente a gente vai chorar amargamente pela escolha errada que a gente fez. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, a vida é feita de escolhas, né? E é lógico que a escolha ela é facultativa, você escolhe se você quiser, mas depois que você escolheu, que eu escolhi, a gente vai sofrer as consequências daquilo ali, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não. Então, para fechar esse vídeo, sobre tudo que eu falei, que eu não sei se fez sentido para você, eu quero fechar esse vídeo falando: não queira ser igual, não queira se comparar com outras pessoas, com aquilo que Deus fez ou com aquilo que o outro tem, o que o outro está fazendo. Entenda que você é um ser humano único. Deus te trata como uma pessoa individual no mundo todo, no mundo com bilhões de pessoas. Você é um ser humano único. Entenda isso, que o que Deus tem para você é uma porção única. O que Ele separou para mim, para você, é único. E para terminar esse vídeo, Deus é suficiente, tá bom? Deus foi suficiente, Ele é suficiente e Ele sempre será suficiente. A gente não precisa de pegar fora da presença de Deus ou em outros lugares aquilo que não nos pertence, porque o que Deus tem reservado pra gente sempre será suficiente, tá bom? Eu não sei se esse assunto fez sentido para você, mas se ele fez sentido, por favor, compartilhe. Como eu sempre falo, não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, não peço para ninguém dar like. Mas se esse conteúdo fez algum sentido para você, por favor, compartilhe pelo menos com uma pessoa, tá bom? Não paga nada, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!